Tudo começa na América Latina 5.500 anos atrás, na floresta amazônica, segundo cientistas. Arqueólogos encontraram cultura antiga de cacau no sudoeste do Equador e nas terras do atual México, aproximadamente onde hoje se localizam os estados mexicanos de Veracruz e Tabasco, no istmo de Tehuantepec. Os Olmecas, uma das primeiras civilizações da América Latina, foram os primeiros a transformar a planta de cacau em chocolate, mas não como conhecemos hoje. Posteriormente, maias e astecas, povos da mesma área, desenvolveram o costume de beber chocolate, produto considerado sagrado. Quando o cacau virou chocolate, os povos das primeiras civilizações da América Latina misturavam as sementes torradas e moídas do cacau em água quente e temperavam a bebida com baunilha, pimenta e outras especiarias. Acredita-se que as sementes de cacau foram levadas para a Europa pelos colonizadores americanos e lá desenvolveram o então chocolate. Basicamente, era uma bebida fermentada, feita com as sementes do cacau que eram torradas, moídas e misturadas com pimenta. Apesar de ser bastante amarga, esta bebida era muito apreciada por reis e nobres, que a bebiam em celebrações importantes. Até o século XVII, o chocolate era artigo de luxo na Europa, mas tudo mudou a partir da Revolução Industrial em 1700. Com o desenvolvimento de máquinas para a produção em larga escala, o cacau passa a ser processado em grandes quantidades e torna o chocolate um produto mais acessível para a população. No Brasil, as sementes de cacau chegaram em 1746, trazidas por um francês, Louis Frédéric Warnock, que presenteou Antônio Dias Ribeiro, um fazendeiro do sul da Bahia, com sementes de cacau amelonado. Quando os primeiros imigrantes europeus chegaram ao Brasil, trouxeram consigo a receita do verdadeiro chocolate. Com ela, criamos em 1891 o chocolate Naugenbauer. Qual a origem do chocolate Copenhague? No ano de 1920, vieram os imigrantes letos fugindo da perseguição religiosa que ocorria em sua terra natal, a Letônia. Os imigrantes vieram da Europa e desembarcaram no Porto de Santos, que após 22 horas de viagem de trem pela linha Sorocabana, desembarcavam na cidade de Paraguaçu Paulista. Depois, caminhavam 32 quilômetros, floresta adentro, até chegarem nas terras adquiridas próximo às margens do Rio do Peixe. Primeiro vieram 2 para comprarem as terras junto ao Rio do Peixe, para formarem uma comunidade que seria regida pela forma de cooperativa. A tecnologia trazida pelos imigrantes letos era um avanço para a região que na época chegou a ser um dos primeiros locais no estado de São Paulo a ter energia elétrica e uma gráfica que imprimia jornais e revistas informativas. Ana e Davi Copenhague vieram juntamente com outros 2.400 imigrantes letos para Varpa, uma comunidade leta no interior do estado de São Paulo. Davi era estudante de medicina na Letônia e Ana, uma exímia pianista. Em Varpa, trabalharam arduamente até que resolveram mudar para a capital do estado, a cidade de São Paulo. Em São Paulo, para sobreviverem, começaram a produzir doces tradicionais da Letônia, que vendiam na própria residência. Era o marzipan, um doce feito de amêndoas, claras de ovos e açúcar. Mais tarde, resolveram cobri-lo com chocolate que caiu no gosto do paulistano. Vinham buscar a manteiga produzida por seus amigos letos que ainda moravam no distrito de Varpa. Foi em 1928, mais ou menos, que Ana passou a produzir em maior quantidade para vender docinhos de marzipan, tradição típica da Europa. Logo, o casal inovou com o produto, que até então era desconhecido no território nacional.
Poucos anos após a criação da marca, que leva o sobrenome de seus fundadores, Copenhagen, as delícias produzidas pelo casal caíram no gosto do público. Como a produção havia crescido muito, foi necessário abrir uma loja. A primeira loja própria Copenhagen é aberta, então, em 1929, na rua Oscar Freire, nos Jardins, na capital paulista. A partir de então, a marca Copenhagen começou a se expandir e inaugurar mais lojas em São Paulo. Na década de 1930, os Copenhagen compram um enorme terreno para a construção de uma fábrica. A fábrica Copenhagen, propriamente, foi construída no terreno inaugurada em 1943. Com isso, a produção da Copenhagen aumentou e lojas foram inauguradas em outras cidades paulistas. Davi e Ana Copenhagen tiveram duas filhas, Silvia e Ana. Silvia se casou com Jack, que foi quem acabou tocando o negócio. Em 1996, a Copenhagen já era uma das empresas de chocolate mais requintadas do Brasil e foi vendida para o empresário paulistano Celso Ricardo de Moraes. O novo proprietário da marca transferiu a fábrica para um local ainda maior, na cidade de Barueri. Em 2010, a fábrica foi novamente realojada em Extrema, Minas Gerais. Atualmente, a empresa de chocolates conta com mais de 270 lojas distribuídas em 60 cidades brasileiras. A Copenhagen lança novidades em chocolates e doce diversas vezes ao ano e conta com mais de 100 itens. No entanto, algumas delícias são clássicas e difíceis de resistir, como o doce inhabenta, que traz o verdadeiro marshmallow, coberto por waffle e uma deliciosa camada do mais puro chocolate Copenhagen. A Copenhagen é uma das marcas mais conceituadas e sofisticadas de chocolates e doces do país. Você já provou as delícias da Copenhagen? Que tal compartilhar esse vídeo para outras pessoas para conhecê-lo também?